Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. As informações aqui de Erechim e do Alto Uruguai Gaúcho. E na edição de hoje você vai ver entre os destaques: veículo da Secretaria Municipal de Saúde de Aratiba se envolve em acidente na RS 135 entre Erechim e Passo Fundo. Carreta de Erechim tomba na RS 324. Lombadas e pardais eletrônicos instalados ao longo da BR 153 aqui na região de Erechim começam a operar em fase de testes. E também, na busca por melhores opções de vida, gaúchos estão deixando o Rio Grande do Sul, segundo pesquisa. Além disso, os destaques do esporte, as últimas informações da área da segurança e do destaque digital do impresso e do Jornal Bom Dia. Essas e outras informações você vê agora no Bom Dia Notícias que está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Obrigado pela sua audiência. Seja bem-vindo, você que está chegando a partir de agora no nosso Bom Dia Notícias, as informações aqui da nossa região do Alto Uruguai. Para você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook nesse intervalo do meio-dia, fica com a gente nessa uma hora que a gente vai trazer as notícias aqui da nossa região e o que é de mais importante para você que está acontecendo no estado. E a gente já começa o Bom Dia Notícias de hoje mostrando um acidente de trânsito que aconteceu na tarde de ontem na RS 135, rodovia que liga Erechim a Passo Fundo. Um automóvel da Secretaria de Saúde de Aratiba que levava 4 pacientes acabou colidindo na traseira de um furgão. Segundo populares, o furgão estava saindo do pátio de um restaurante e não viu que o carro da Secretaria da Saúde passava pela rodovia naquele momento. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Te liga na reportagem. Um automóvel da Secretaria de Saúde do município de Aratiba se envolveu em um acidente de trânsito na IRS 135 entre Erechim e Getúlio Vargas na tarde desta terça-feira. A colisão com um furgão de uma empresa de Erechim ocorreu no quilômetro 48 da rodovia, próximo ao Distrito Industrial de Estação. Segundo testemunhas, o veículo da prefeitura, que estava com 4 passageiros, seguia pela rodovia no sentido Passo Fundo-Erechim, quando teve a frente cortada pelo furgão, que saía do pátio de um restaurante que fica às margens da estrada. Apesar da força do impacto, nenhum dos ocupantes do automóvel da prefeitura ou do furgão ficou ferido. O caso foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E a Bom Dia Notícias não para, a gente vai para o site do Bom Dia porque uma carreta com placas de Erechim tombou na RS 324 próxima a Passo Fundo. A ocorrência foi registrada às 10h30 da manhã de ontem, na altura da localidade de Burro Preto. Conforme informações, uma carreta Scania com placas de Erechim carregada com farelo de soja trafegava no sentido Marau, Passo Fundo, quando em uma curva o condutor teria perdido o controle do veículo, batido de raspão contra um automóvel Renault Kangoo, atingido um guarda-reio e tombado às margens da rodovia. O caminhoneiro ficou preso nas ferragens, mas não sofreu ferimentos graves. Na van estavam um casal e uma mulher que foram levados para atendimento médico no hospital de Marau. O outro tripulante do automóvel não ficou ferido. Ainda bem, agora o fato vai ser apurado aí pela Polícia Rodoviária Estadual, comando lá de Passo Fundo. Tem mais destaques para você que está acompanhando a gente. Olha, as lombadas eletrônicas e os pardais que foram reinstalados na BR-153 aqui na região de Erechim, já começaram a operar aí de forma de testes. Segundo o DENIT, ainda não há uma previsão oficial dessas lombadas começarem a medir a velocidade e multarem, mas é preciso que o motorista fique atento. Quem passa pelos novos radares e controladores de velocidade instalados na BR-153 em Erechim prefere diminuir a velocidade e ficar atento. Os equipamentos colocados em 5 pontos da rodovia começaram na última semana a funcionar em um período de testes para a operação. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, a medição de velocidade ainda não está sendo realizada, mas cabe aos motoristas respeitarem os limites. Questionados de quando os mesmos devem começar a operar de forma oficial, a autarquia disse apenas em nota que segue, com o apoio do Ministério Público Federal, o estudo para a instalação dos equipamentos,
principalmente em áreas urbanas do município, e ressaltou que os motoristas devem respeitar os limites de velocidade em cada trecho. Olha, uma pesquisa apresentada pelo governo do estado na tarde de ontem surpreendeu muita gente. O destaque da pesquisa é que muitos gaúchos estão deixando o Rio Grande do Sul em busca de novas condições de vida. A migração tem sido cada vez maior e principalmente em cidades como aqui o caso de Erechim, que fica na divisa com Santa Catarina, o estado que tem recebido o maior número de gaúchos. A principal demanda e informações desses migrantes que estão deixando aqui o estado é a falta de trabalho no Rio Grande do Sul. Veja mais informações na reportagem da TV Piratini. Para subsidiar melhores escolhas de políticas públicas, um estudo elaborado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão analisou os movimentos migratórios e a transição demográfica do Rio Grande do Sul. Esse estudo do Departamento de Economia e Estatística, ele demonstra de uma maneira muito clara e que ajuda a gente a formular as políticas públicas de que há um momento de inflexão na demografia do Rio Grande do Sul, em que há uma diminuição da população economicamente ativa. Então, portanto, como a gente tem uma queda na taxa de natalidade e uma queda na taxa migratória, ou seja, menos gente vem para o Rio Grande do que sai do Rio Grande, é muito importante que a gente tenha políticas para atração e retenção de talentos no estado, para que isso possa, então, gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. A pesquisa demonstrou um envelhecimento da população gaúcha e uma consequente perda de população potencialmente ativa, aquela que fica entre 15 e 64 anos. Até 2035, 20% da população terá mais de 65 anos. Nos últimos 8 anos, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais perdeu participação perante a população brasileira. A conta entre os que chegam e os que deixam o estado causou uma diminuição de 0,12% da população gaúcha no ano passado. Políticas de atração e retenção de capital humano seriam uma alternativa para superar o quadro. Tem também uma questão que a gente pode ser sim um estado assim, portas abertas ao imigrante. A gente pode ter um percentual maior de imigrantes aqui. E ao contrário do que as pessoas pensam, o imigrante ele não vem para roubar emprego, ele vem sim para contribuir para a economia e gerar emprego. E isso aí daria uma ajuda muito grande para o estado, tendo em vista a perspectiva de que a partir de agora nós não teremos mais um aumento da população em idade potencialmente ativa. O ranking dos estados para onde os gaúchos mais emigram é formado por Santa Catarina, seguido do Paraná, Mato Grosso, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Dentro do Rio Grande do Sul, as cidades que mais perdem população estão na fronteira oeste e no noroeste. Muito bem, agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Todas as opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, que está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Também tire suas dúvidas pelo site da Solar, 54-3519-8630. 54-3519-8630. E atenção, você é universitário, está vindo morar em Erechim, está procurando um novo lugar para você ficar? Neste período agora de vestibular, a Solar Imóveis tem ofertas especiais para você que está pensando em alugar. Você já sabe, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Bom Dia Notícias volta já com as informações aqui da nossa região. Casa de Carnes Rincão Gaúcho. A melhor carne da cidade está em novo endereço. Agora na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433. Venha conhecer nossas novas instalações. Continuamos com a melhor carne da cidade, com cortes diferenciados, também atendendo com assados sábados, domingos e feriados. Como novidade, agora contamos também com acompanhamentos de massas, maionese, polenta frita. Venha nos conhecer! A Casa de Carne Rincão Gaúcho também assa a carne que você precisar.
Venha conferir Rincão Gaúcho, a melhor casa de carnes da cidade. Agora em novo endereço, na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433. Telefone e WhatsApp 54999129353. Soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para a Aurora Alimentos, a soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora, a história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos, a soma de todos nós. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. O vereador Araújo almeja que todas as classes sociais e políticas tenham consciência que todos os empregos gerados e que a mesa farta de cada cidadão são frutos do trabalho e sacrifício do agricultor e motorista. A eles que transportam e colhem os produtos, todos os nossos votos de felicitações. Votos que o trabalho dessas duas classes trabalhadoras seja cada vez mais rendoso. Uma mensagem do vereador Claudemir de Araújo. Somos solidários a vocês, agricultores e motoristas, que escolheram como princípio da vida fazer brotar na terra e transportar o sustento de toda uma geração. A Cressol
afirma a cada dia que passa seu compromisso de continuar a luta na defesa dessas importantes e valorosas categorias. Parabéns, colonos e motoristas. Uma mensagem da Cressol. Você, agricultor e motorista que passa muitas vezes despercebido e até discriminado pela sua humildade e rusticidade, mas se comporta no plantio de sua semente com generosidade ou na boleia de seu caminhão com coragem e tenacidade, e espera tão somente o reconhecimento pelo seu trabalho digno. A homenagem sincera da Duflo Marcas e Patentes. Muito além do alimento, os colonos são os responsáveis por fomentar e movimentar muitos outros setores da economia. E os motoristas, que além de transportar vidas e produtos, beneficiam o desenvolvimento das cidades e a integração das pessoas. E para homenagear esses profissionais que o poder público de Guarama está se manifestando através dessa mensagem. Amigo agricultor, que desbrava a terra e faz brotar a plantação. Com trabalho, competência e esperança, cultiva o pão de cada dia com bravura. Amigo motorista, que enfrenta cada curva, cada reta e a cada estrada com seu braço forte, segura com determinação. E é guiado pela certeza de sempre voltar para casa. Profissionais, exemplos de fé, valores e humanidade, merecendo toda admiração, pois são modelos de dignidade. O Poder Público de Benjamin Constant do Sul parabeniza o colono e motorista pelo seu dia. Voltamos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. Você que está almoçando, ligado com a gente aqui nesse intervalo do meio-dia, conferindo as notícias locais. E a gente já começa falando para você que órgãos de segurança de Erechim realizaram uma homenagem a um policial civil que morreu ontem pela manhã aqui no Rio Grande do Sul. Essa foi a terceira baixa nas corporações de segurança aqui do Rio Grande do Sul em menos de 15 dias. A homenagem aconteceu na Praça Gemilago. O som tem sido o mesmo nas 3 últimas semanas. Edler Gomes dos Santos, de 54 anos, foi o 4º policial morto no Rio Grande do Sul em menos de 20 dias. Em Erechim e em outras cidades do estado, um sirenaço homenageou o policial que há 9 anos atuava na Polícia Civil. Edler cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma propriedade no interior de Montenegro, no Vale do Caí, na manhã dessa terça-feira, quando foi surpreendido por um dos suspeitos. Ele estava com um colega que ficou ferido na cabeça. O atirador acabou morto no confronto com os policiais. A espingarda calibre 12 utilizada para o crime foi apreendida. Olha, há muito tempo a gente já vem falando da justiça restaurativa, mas essa ainda levanta muitas dúvidas aqui na região do Alto Uruguai para o pessoal que vai procurar. O que é essa justiça restaurativa? Como ela funciona? Olha, esse trabalho desenvolvido aqui na comarca de Erechim tem auxiliado muito na diminuição das demandas do Poder Judiciário, fazendo com que as duas partes possam se entender antes mesmo do processo judicial começar para valer na Justiça Civil, por exemplo. A nossa reportagem foi conhecer esse trabalho lá no fórum aqui de Erechim e traz todos os detalhes para você desse pessoal que está trabalhando no reforço de vínculos. O Judiciário resolveu buscar uma forma alternativa de prestação de serviço e o que se entendeu, então, adequado foi a criação desses centros, né, para fomentar, né, para estimular o diálogo entre as pessoas, para que então as pessoas resolvam os seus conflitos de uma forma mais rápida, né, mais barata, né, e mais efetiva. Nas escolas principalmente, né, essa troca de olhar, essa troca de lente restaurativa que a gente leva lá, realmente faz com que os alunos e os professores consigam perceber novos métodos de trabalhar com os alunos, sempre com um lado mais positivo, incentivando a eles
né, os alunos a autoconscientização. Desde que criado, os SEJUSCs têm ganhado força. Tá? Foram incertos pela Resolução 219 do CNJ esse ano na atividade fim do próprio Judiciário como unidade jurisdicional. Então, o que você tem hoje é que veio para ficar. Nós trabalhamos aqui desde acidente de trânsito, causas de vizinhança, causas de famílias, causas de milhões, causas de um pedido de desculpa. Tudo isso acaba passando por aqui de alguma forma. Encontros feitos por profissionais treinados e que dão voz a quem se sentiu prejudicado por alguma situação. De frente um para o outro, vítima e ofensor entram em um acordo para falar sobre os prejuízos causados e as emoções envolvidas no meio desses danos. Círculos de paz, resolução de conflitos. A gente veio até aqui o Fórum de Erechim para saber como funciona a justiça restaurativa aqui no município. Contribuindo para a diminuição de parte dos processos no judiciário, a justiça restaurativa tem como princípios o respeito, a responsabilidade e também o relacionamento. Ela surgiu a partir de Marshall Rosenberg, né, um sociólogo que trabalhou muito tempo nas tribos africanas e nesse trabalho das tribos africanas ele percebeu como eles resolviam seus conflitos, tá? E a partir disso ele tabulou um livro chamado Comunicação Não Violenta. Esse livro começou a ser difundido e as pessoas na Europa principalmente começaram a utilizar como formas de resolução de conflitos. Depois disso nós tivemos Kay Pranes, né, uma norte-americana que também estudou os índios norte-americanos e os índios canadenses. E estudado esses índios canadenses se percebeu que existe uma forma de sentar num círculo, né, como os índios fazem e resolver os problemas. Então ela tabulou um guia prático sobre esses círculos e esse guia tem sido um norte para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. O processo acontece de forma voluntária e os envolvidos participam de uma entrevista assinando um termo de voluntariedade e após seguindo com as etapas círculo restaurativo e pós-círculo. A partir que elas assumem que querem participar dos círculos restaurativos, então os facilitadores sentam e facilitam. É diferente de um facilitador que senta para uma reunião. Um facilitador, ele faz parte do círculo restaurativo. Então, tudo que acontece dentro desse círculo, o facilitador vivencia também. E vivencia com as suas verdades. Falando de si como cada participante naquele momento vai falar de si e vai falar dos seus sentimentos. Segundo a facilitadora, todos os casos podem chegar até a justiça restaurativa. Porém, ela diz que no momento não estão trabalhando com casos de violência doméstica, onde já existe uma medida protetiva e pelo fato de evitar contato entre vítima e agressor. Existem casos em que um simples pedido de desculpa resolve a situação, porque a pessoa se conscientizou que ela realmente fez alguém sofrer. Em outros casos, não. Em outros casos, precisa realmente, né, ser tomado algumas medidas e a pessoa realmente cumprir algumas ações. Os primeiros estados implantados foram o Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Aqui no estado teve início em Caxias do Sul, atuando na vara da infância e da juventude. Tradicionalmente, a justiça ela resolve os conflitos que vêm até ela por intermédio de um terceiro imparcial, que é o juiz. As pessoas então têm o problema, ajuizam as ações e o juiz, na condição de árbitro, ele decide. Ele é um terceiro frente àquelas pessoas. O que a gente tenta fazer no SEJUSC é mudar um pouquinho esse paradigma, vamos dizer assim. Tá? Aqui no SEJUSC a gente fomenta o diálogo, incentiva o diálogo para que as pessoas elas possam resolver aquele problema. No ano de 2016, através da Regulamentação 225 do CNJ, a Justiça Restaurativa se expandiu em todo o Brasil. 20 a 30% das ações, né, dos processos que vêm para cá para tentativa de autocomposição, que é essa forma de resolução de conflitos através das próprias pessoas, né, cerca de 30% dos processos que vêm para cá, eles são resolvidos através da autocomposição, através do diálogo. Então, as pessoas construindo elas mesmas
a solução para aquele problema. Nas escolas, os círculos de conversa contribuem ainda, de acordo com Estela, para a conscientização de cultura da paz. Uma escola que nós trabalhamos aqui em Erechim, que estava com um índice alto, né, de automutilação, nós trabalhamos a escola inteira, todas as salas de aula e os professores também. E a mudança foi significativa, né? Tanto os alunos passaram a ter mais empatia um com os outros, como a respeitar mais os professores e os pais. E a resposta também dos pais também é significativa, porque eles passaram a olhar mais para os filhos, entender mais qual é o sofrimento do filho e aonde ele pode ajudar esse filho a ter o melhor desenvolvimento escolar. Em Erechim, o Sejusc, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, atua há 3 anos e conta com 40 colaboradores, 2 estagiários, 1 servidor e 1 juiz, sendo 5 profissionais na atuação preventiva e 3 pessoas na justiça restaurativa. E a média de processos aqui, de tramitação, a gente poderia dizer assim, claro, muito genericamente, mas depende muito da ação, mas não poderia estimar em menos de 3 anos, de 3 a 5 anos, contando com recursos. Quando se submete, né, um processo à mediação, e geralmente essa submissão ela é feita no início dos processos, então quando o processo recém-nasceu, né, isso um processo com a conciliação ali, com a autocomposição exitosa, pode levar aí no máximo 6 meses, né? É um novo paradigma que vem alternativamente à jurisdição em si trazer uma forma de pacificação social para a comunidade, certo? Então o Sejusc, nesse novo paradigma, ele oferece formas de tratamento de conflito, formas profiláticas sobre a análise do conflito para redimensionamento e ressignificação das relações entre as pessoas, certo? Então nós trabalhamos aqui com conciliação, mediação familiar, formas especiais de conciliação como superendividamento. Nós trabalhamos com oficinas de parentalidade para pais e filhos, oficinas de gênero, grupos reflexivos de diálogos para vítimas de violência doméstica. Nós temos núcleos de psicólogos para auxiliar, né, como adjutório nesses tratamentos de conflito. Segundo a coordenação, cerca de 200 processos passam por mês pelo Sejusc do município. De todos os processos, envolvendo todos os casos, nós tivemos 42% dos processos barrados aqui no Sejusc em dezembro. Nos 2 últimos meses nós atingimos os patamares de 39%, tá? Sucessivamente agora em maio e junho, as estatísticas de julho ainda não foram fechadas. O espaço conta com uma sala multiuso, 2 salas de mediação, mesas de escritório e uma outra sala de reuniões e espera. Ações de cidadania também fazem parte da instituição, que este ano doou mais de 100 itens de materiais escolares para crianças em situação de vulnerabilidade. A decisão judicial ela é uma decisão imposta pelo juiz para aquele caso. Então, num exemplo, né, de um devedor que tem que pagar determinada quantia, se ele faz um acordo no início do processo, se dispondo a pagar, é muito provável que ele vá pagar esse acordo. Então o credor, muito provavelmente, não vai precisar mais voltar aqui, porque ele fez um acordo e o devedor se comprometeu nesse sentido. Quando há uma decisão judicial, o devedor ele não é ouvido, a ele é imposta aquela decisão. E aí a resistência de cumprimento daquela decisão é muito maior. Muito bem, vamos agora ao comentário da coluna Pente Fino, comentário do Rodrigo Finardi e os destaques da coluna Pente Fino no Bom Dia. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Leandro. Estamos aí novamente. Hoje de manhã tivemos uma coletiva de imprensa com o prefeito de Erechim, a terceira em seu mandato. Pois é. Foi abordado vários assuntos, né? Nós vamos trazer aqui na TV Bom Dia, também vai estar amanhã a partir do Jornal Impresso, né? Teremos 2 páginas, página 2 e 3. Vamos trazer vários assuntos que foram trazidos nessa coletiva. E ao longo da semana nós vamos tentar dissecar que teve muitos recados aí, políticos e administrativos, né? Gostou da coletiva? O prefeito foi bem? Gostei. Para mim foi um dos melhores momentos dele esses 2 anos e meio. Eu acho que ele conseguiu, porque ele não tinha um papel em mãos, ele teve uma noção. Algumas informações ele foi mais, digamos assim, de uma maneira geral, sem conhecer muito, mas ele não deixou de responder. Ele deixou no ar algumas coisas assim, mas algumas coisas pontuais que ele acabou falhando. Mas isso são
nada perto de tanta informações e coisa que ele trouxe. Né? Muito bem, vamos para os destaques da coluna, porque tá aqui, ó, secretário fala que o Alto Uruguai é quem mais tem municípios sem asfalto. Todos nós sabemos isso, né? Mas é bom que o secretário do Estado admite, né? O secretário de Logística e Transporte ou Infraestrutura, o Juvir Costela, esse senhor aqui, ó. Né? Teve a comitiva do Alto Uruguai ontem em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, foi instalada uma frente parlamentar do município sem asfalto, e na sua declaração, então, ele fez essa declaração interessante, que teve aqui ó, o prefeito de Emprego do Sul, que sofre com falta de asfalto, Mário Seron, o Jair, o prefeito de Entre Rios, que também sofre com falta de asfalto, a de Itatiba, a Adriana Toso, e também o Arruda, o Marcelo Arruda de Barra do Rio Azul, que também é vice-presidente da FAMURS, né? E aqui é o presidente da FAMURS, como é que é o nome dele? Eduardo Freire. Isso aí, lá de Palmeiras das Missões, né? É isso aí. Muito bem, aqui está o Schmidt, o prefeito de Erechim, de novo. Que destaque você traz? Essa é sobre a coletiva que foi hoje, Cara, é isso? Eu estou chamando uma coletiva, mas botei assim, o fim da tolerância cada vez mais evidente. Não é ele que é o título parece que ele dá umas 3, né? É quando eu chamei para a coletiva, nas redes sociais, na página do Bom Dia, eu fiz uma pergunta inversa. Que pergunta você faria para o prefeito Luiz Schmidt, né? E aí vem de tudo lá, umas coisas exageradas, demais. É isso que eu digo, o fim da tolerância. As pessoas não têm noção de qual é o papel do prefeito, coisa e tal, que um dinheiro é específico para a saúde, outro é específico para obras. Então é um despreparo do que é o setor público. Não que eu não tenha razão, mas daí tu mostra o fim da tolerância. O pessoal, se eu vou falar, eu tenho que tentar saber um pouco o que eu estou falando para evitar qualquer coisa. Né? Tem que ir com calma. E uma reforma incompleta, Finati? Olha, nós ontem na redação, o Salos Locke, até o Salos virou ontem, isso vai para minha coluna, Salos, não quero nem saber, né? A prefeitura foi reformada por fora, agora parece que está rachada por dentro. Então, esses são os grupos políticos que tem, né? Então, fiz uma analogia em cima dessa frase do Salos Locke. Muito bem, e o secretário Irigaray vai vir a Erechim? O pessoal está esperando ele desde o ali, hein, que ele não apareceu. Ele ali não veio, agora ele vem num evento lá no Polo de Cultura, né, hoje à noite, né, onde ele vai falar sobre um projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, né? Ele que foi o segundo cara mais votado para deputado estadual, que vai com lançar, 102 será que ele vai lançar o Depólice a prefeito, hein? Não acredito, que ele não é nem filiado ao PSL ainda. Mas ele não foi eleito pelo PSL deputado federal, estadual? Esse sim. Esse aí sim. Ah, sim. Mas o Depólice não é do PSL. Muito bem, agora eu entendi. Vamos pro próximo, ó. Novo em busca de nomes para a majoritária. Esse aí também querem botar um prefeito. O novo no dia 25, não nessa quinta, na outra. Vai ter um encontro aí na Câmara dos Vereadores, apresentar um modelo, discutir 2020 e tentar ver se consegue ou não. Já procuraram vários nomes. Alguns empresários procuraram o vereador Renan Socol, o ex-secretário de Saúde Jacques Farpini. Então eles estão atrás aí, tudo, mas ninguém disse sim ainda, né? Olha, e aqui, ó, a tecnologia veio para facilitar, então por que não usá-la? Essa questão. No último sábado eu trouxe, em 2 momentos, aquele estudo do Observatório Social com relação ao Legislativo e também que a população não conhecia muito bem o trabalho da ouvidoria, no sábado, né? Eu lembrei que lá no ano passado, em outubro, o vereador Renan Dalzotto teve um pedido aprovado, só que não foi adiante. Para ter um WhatsApp para as pequenas coisas na obras, uma lâmpada, para não depender que o vereador pedir, para não ter aquelas ações que o observatório diz que 83% os vereadores fazem fora das suas funções. Que talvez com o WhatsApp, coisa simples, tu faria um WhatsApp, depois tu estenderia para as secretarias e futuramente criaria um aplicativo da prefeitura para te fazer tuas demandas, estaria na mão a todo momento, né? E lembrei também, tu vê como que é as coisas. De 1997 a 2000, no primeiro mandato do Luiz Francisco Schmidt, quando a tecnologia era muito mais inferior, estava engateando a internet de escada, era uma foto, eu tinha que revelar para mandar para os jornais, era outro mundo. Eu trabalhei naquela época lá no governo durante 3 anos, e lá foi criado um serviço, chamava-se 156 esse serviço. O que era? No saguão da prefeitura tu tinha 2 meninas atendendo ligações, ligava para o 156, a comunidade inteira ligava para o 156, e dali ela anotava os dados, a rua, o pedido, e gerava uma demanda no formulário contínuo que era impresso, que ia para os secretários que tinham um prazo, conforme o tipo de demanda, de 10, 15 dias para responder. Aí, diante da resposta, tu repassava para o contribuinte, ó, não pode fazer porque não é competência, será feito, está na programação. Então, tu usava a tecnologia lá no final dos anos 90.
e hoje não estamos usando. Então, se só uma lembrança, acho que é importante. Por que não usá-la, né? É verdade, e vai muito importante porque as pessoas acabam indo, que nem nós falávamos na semana passada, na Câmara de Vereadores, pro próprio prefeito, podia ser muito mais rápido, muito mais ágil. Pedido de vistas do projeto executivo, o que eles estão pedindo aí? Não, é que teve 2 projetos que a votação segunda-feira e eu fui feito pedido de vista dos vereadores. Eu não sei se é só para conhecer mais o projeto ou já se trata de um golpe político, de repente tem algum projeto que pode beneficiar A, B ou C, um ganho político do executivo, a oposição pede vista e ganha tempo e não dá essa moral para o executivo. Um deles era sobre o rito processual dos procedimentos administrativos vinculados à vigilância em saúde de Erechim, e o outro, que eu acho que esse aqui que tem um ganho mais político, que institui a gratificação de serviços para elaboração e execução de projetos com recursos federais e altera a lei. Então, digamos assim, eu trabalho lá, eu faço uma lei, mas consigo buscar 200 mil, vou ter uma gratificação, que vem dinheiro de fora, não dinheiro daqui, né? Então, eu acho que isso já é um reflexo da eleição do ano que vem. Finardi, esse outro assunto eu li na tua coluna hoje de manhã e fiquei pensando. Aqui a questão, a nova base para o SAMU e ambulância da DAN. A gente já sabe que fica até aqui pertinho do jornal a base do SAMU. Mas o Claudemir Araújo tem uma proposta e quer mudar para aquele quartel do Corpo de Bombeiros lá nas Três Vendas. Mas não vai ficar muito longe para a ambulância cruzar a cidade? Claro, essa é uma questão. Esse é um estudo que se inicia, que pode ser, digamos, botar uma ambulância lá e quem sabe uma outra no Corpo de Bombeiros aqui, cada um atende um lado da cidade, que seria ideal. Mas ele acha que esse canto aqui, se tu vê o cantinho que eles ficam ali, é subhumano. É verdade, é ali, muito ruim. As ambulâncias ficam lá de fora, expostas ao calor, ao frio, quando entra, saem correndo. Eu acho, até que tu vai pegar alguém que se machucou, que precisa, eu acho que acaba expondo essa pessoa, né? Então eu acho que o local é ruim, tava os caras acompanhando e eu fiz só esse registro. Agora eu vejo se o executivo vai aceitar ou não. Eu acho que devia ter 2 bases. Até porque aquela base anda meio parada, os bombeiros usam de vez em quando. Mas tu sabe que aquela base seria boa aqui para um lado grande da cidade. Tu pegaria verdade. ali a 480, ali trabalhando em Cotegipe, aqui a BR, ali o posto. A saída para 211 fica mais fácil também, né? Então, eu acho que seria interessante uma ali e outra que ficasse para lá de cada cidade. Essa que ele pegava um lado até a Maurício Cardoso e da Maurício Cardoso podia 7 para lá, a outra. Eu acho que tinha que pensar nesse sentido. A cidade está muito grande já, né? É verdade, Erechim está crescendo. E na última de hoje, continua lá no gabinete do vice-prefeito. O que continua lá, Finardi? O vice-prefeito. O vice-prefeito Marcos Lano. Por que eu digo isso, né? Porque eu me lembrei lá, eu estava mediando um debate dos vice em 2016, e o Anacleto Zanella, que era o vice da Ana Oliveira, perguntou para o Marcos Lano, tu não tem medo que o Schmidt te expulse da prefeitura, como ele fez com o Clodomiro Fioravante em 97, quando tu era prefeito? Ficou 10 meses e mandou o PT sair da prefeitura, que brigaram. Né? Eu lembrei, cara, passou mais de 2 anos e meio, né? Então ele continua lá, né? Então é sinal que não brigaram. Ou fizeram um acordo no início, tu fica mais quietinho, meio tímido, meio mineirinho, né? Tu vê que ele tá bem quietinho. Mas então ele continua lá. No gabinete, o vice-prefeito tá o vice-prefeito. Muito bem. Olha, tá aí os destaques de hoje da coluna Pente Fino, comentário do Rodrigo Finardi. Amanhã tem os desdobramentos da coletiva, né? Amanhã vai ser basicamente, amanhã nós vamos trabalhar com 2 páginas, né? Nós temos muitos assuntos, né? Muitos assuntos. E vou fazer em tópicos, assim, de perguntas. É um trabalhão hoje, né? Acho que tem um trabalho, não sei até que horas hoje, né, Leandro? Então vamos fazer a página 2 e a página 3, assim, que é importante. Uma coletiva de imprensa do cara, o prefeito da cidade, para o que ele pensa. E eu acho que a entrevista dele vou adiantar aqui, vai embaralhar o processo eleitoral para a prefeitura de Erechim ano que vem. Pá, beleza. Obrigado, Finardi. Até amanhã. Até amanhã, abraço. A gente vai para um rápido intervalo. Bom Dia Notícias volta já. Olá, eu sou o Danilo e eu sou o diretor do campus da Faculdade Anhanguera, aqui de Erechim. Estou aqui para te dar uma dica super importante para você que quer estudar ainda esse ano. É o nosso vestibular agendado Anhanguera. Aqui você pode fazer seu vestibular para os cursos presenciais de Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e vários cursos semipresenciais como Agronomia, Educação Física e Enfermagem, além de outros cursos. Aqui na Anhanguera, todo dia é dia de vestibular. É só você ligar, agendar o seu horário e vir fazer parte da família Anhanguera. Conto com a sua presença. A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos, além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. Rua Itália 1119.
O inverno tá aí, o frio não tem perdão. Tá na hora de abrir o armário e o coração. Agasalho e cobertor. Pra você doar calor é só lembrar deste refrão. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Mais de um ano sem usar, tá na hora de doar. Roupa, agasalho e cobertor. Doar é um ato de amor. Doe calor, receba amor. Um incentivo à doação de peças de roupas. Entregue sua doação nos pontos de coleta. Jornal Bom Dia, Lojas Moreto ou Brechó da Jô. Uma campanha do Grupo Bom Dia de Comunicação. Em Erechim, IPTU em dia é garantia de retorno. É saúde, unidades básicas e novos equipamentos. É agricultura valorizada. É segurança no dia a dia do cidadão. É milhares de metros quadrados de asfalto nas ruas da nossa cidade. Pague o seu IPTU em cota única com 3% de desconto até 15 de junho. Você também pode parcelar o imposto em até 6 vezes. IPTU. Você paga e Erechim ganha mais. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Dia 25 de julho, dia dedicado a homenagear homens e mulheres que produzem e transportam as riquezas desse país. Nesse dia tão especial, o Poder Público de Ipiranga do Sul quer homenagear essas duas classes tão especiais para o desenvolvimento de nossa região. Uma homenagem a todos os agricultores e motoristas neste 25 de julho do Poder Público e Administrativo de Ipiranga do Sul. Você, colono que escolheu como princípio de vida brotar na terra o sustento de todas as gerações. Você que enfrenta o sol, a chuva, o cansaço e a insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos. Você, motorista, que transporta toda a produção de nosso país, desde as estradas de chão batido às mais modernas rodovias. Parabéns, valorosos profissionais que com garra, coragem e determinação fazem o melhor por essa nação. Uma homenagem da Administração Municipal de Aratiba. 25 de julho comemoramos o Dia do Colono e Motorista. Para nós, barra-azulenses, essas duas profissões são essencialmente fundamentais e importantes para o crescimento do município. O Poder Público de Barra do Rio Azul agradece a você, colono, e a você, motorista, por todo o trabalho desenvolvido. Parabéns pelo seu dia. Amigo colono e motorista, vencendo as dificuldades, são exemplos de determinação, competência, trabalho e perseverança. Produzindo ou transportando os alimentos, o esforço diário possibilita uma vida confortável a milhares de pessoas. Parabéns e obrigado a todos os colonos e motoristas. Uma homenagem da administração de Campinas do Sul.
Nesse dia tão especial, o Poder Público de Centenário quer homenagear essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento, não só de nossa região, mas de nosso país. Ao colono que do suor de seu rosto e do seu trabalho digno tira o sustento, e ao motorista que na incerteza como das estradas da vida, mesmo diante de todas as dificuldades, faz de sua vida uma estrada de certezas. Uma homenagem do Poder Público de Centenário. Colono e motorista, no campo ou na estrada, testemunham desafios que enfrentam pelos seus sonhos e possuem nas mãos os papéis mais importantes da sociedade. Por meio de suor do trabalho, plantam, colhem e carregam os frutos que alimentam os brasileiros. Por isso, todo o nosso reconhecimento. Uma homenagem do Poder Público de Entre Rios do Sul. Muito bem, voltamos ao nosso intervalo agora com os destaques do Jornal Bom Dia impresso e digital com a Maitê Manioto. Boa tarde, Maitê. Boa tarde, Leandro. Tudo bom? Tudo tranquilo. Olha, tá aqui o nosso Jornal Digital de hoje. Qual o destaque? Então, um café... Opa! Vamos lá, pode continuar, Maitê. Qual o destaque? Café da manhã para abrir o apetite e a mente. E também recuso, empresa reaproveitar a água da chuva para lavar carros. Muito bem, é um dos destaques. Olha, tem mais informação, a coluna Pente Fino que o Finad falou agora há pouquinho. E na página 3, política. Isso, país. Mourão diz que governo e sociedade querem reforma tributária e também no parlamento o projeto ampara policiais vítimas de acidente de trabalho. Muito bem. Na página 4 tem a opinião dos leitores e na 5, economia. Isso, uma matéria do Salos Lopes, então, que é destaque da capa, um café da manhã para abrir o apetite e a mente. Esse café que aconteceu na CDL aqui em Erechim, na CDL Erechim, ontem pela manhã. Muito bem, os detalhes você acompanha no Bom Dia. Olha, tem o BD Multiplataformas, tem os detalhes aqui pra gente. E o destaque na 7 qual é? Faxinalzinho, a agência da Sicredi é reinaugurada. Muito bem. Na página 8 nós temos hoje a coluna dos pets. Isso, dieta adequada, alimentação dos peixes. Descubra 5 mitos e verdades. Será que o peixe gosta de carne? Veja aqui agora. Muito bem, na página 9... Então temos Erechim, Sarau Literário incentiva a leitura e a construção de poemas. E também na URI, acadêmicos de direito visitam o Sejux. Muito bem, na página 9 o destaque da segurança, na página 10 o destaque da segurança. Isso, forças de segurança prestam homenagem a policial morto em Montenegro. E também carreta de Erechim tomba na ERS 324 em Passo Fundo. Muito bem, hoje é o dia do Caderno da Água do Meio Ambiente, que traz aí várias matérias falando sobre a importância de reaproveitar a água, né? Quais são essas matérias? Ação Mundial, Hotel de Erechim integra o Planet 21. Muito bacana. E o que mais? E também empresa reaproveita a água da chuva para lavar carros. Muito legal. Tem mais destaques? Isso. E cuidado da água, missão de preservar. Somos todos responsáveis. Muito bem, tá aí a reportagem especial do caderno de hoje. Bom, tá aí os destaques, tem a coluna do classificado, o caderno de variedades e o esporte, que é daqui a pouquinho. Isso. Mas antes, a gente lembra que lá no site do jornal tem mais, né? Isso, www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, muito obrigado. Ah, tem que lembrar, nós temos que lembrar do WhatsApp, né? Que o pessoal manda para você o WhatsApp. Isso, manda lá para receber as informações do Bom Dia todos os dias de manhã. É o 3520-8500. Mas pode isso? Não é? Começa com 9, Maitê? Não, essa moça aqui inventando, criando e modificando a tecnologia dessa empresa. Isso aí. Muito obrigado, Maitê. Até amanhã. De nada, até amanhã. Agora tá chegando o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Vou falar um pouco sobre questão de economia aí, de tudo que vem sendo feito pelo governo federal, né? O que efetivamente será feito, fico me perguntando o que será feito no que diz respeito aí à questão econômica, né? Muitas reformas estão sendo propostas, estão sendo feitas, a exemplo aí da reforma da Previdência, que, no entanto, né, apesar das mais divergentes opiniões que vem suscitando por parte de especialistas aí no assunto, né, de que isso não vai ter impacto na economia. Aliás,
vai ser muito pior, porque quem ganha até 3 salários mínimos, que é o grande contingente atingido aí nessa reforma, né, esse dinheiro que será economizado vai ser retirado da economia e isso vai impactar necessariamente na arrecadação do governo e contribuindo ainda para uma piora da questão fiscal. Justamente aquilo que o governo vem dizendo que vai ser o contrário. Mas enfim, não sou eu que estou falando. Tem muitos economistas que dizem que isso vai acontecer logo ali na frente. Além disso, o que está sendo feito, né, e aí tendo com base os municípios, o que está sendo feito para se movimentar a economia que está em recessão, né, dos municípios. Quer dizer, a gente não vê uma ação estratégica tanto de governos estaduais quanto governo federal no sentido de investir, tomar iniciativa para, né, fazer aí investimentos nos municípios, que é onde a vida está, onde a vida acontece, é onde tudo acontece. Quer dizer, já estamos aí um bom período de governo, né, tanto no Estado quanto na União, e a gente não vê o esboço de uma ação efetiva no sentido de combater ou de remediar, enfim, de tentar ajustar essa situação que é muito preocupante. Se os municípios hoje se mantêm, estão se mantendo e existe aí, né, acredito que a atividade econômica, existe, claro, uma atividade econômica, não tem como não existir, né, mas o país está estagnado, né, e existem muitos problemas acontecendo aí afora que também não se está dando atenção, né. A exemplo da questão da saúde, né, e começam a aparecer os reflexos agora dessa estagnação, começam a aparecer nos mais diferentes setores da sociedade, na educação, na saúde, na infraestrutura, que já é a nossa realidade aí há muito tempo. Então, quer dizer, tudo isso vai se desdobrar. A realidade do país não é diferente, não está desconectada da realidade do Estado e tampouco do município. Tudo está interligado e aonde que estoura a bomba é sempre no município, onde as pessoas estão. E na cidade grande não é diferente. E lá é muito pior ainda o reflexo de uma crise, né? Aqui a gente consegue se manter ainda, se amparar, de certa forma, em numa estrutura familiar, né? Enfim, mas na cidade grande às vezes isso não acontece, as pessoas acabam indo para a rua. Então, há uma apreensão muito grande para saber o que será feito, né, ante essa situação econômica que estamos vivendo. Porque verdadeiramente, enfim, há uma situação de a economia está travada, quer dizer, não há, parece que não está tendo luz aí para o fim do túnel. E os reflexos, como eu disse, estão chegando cada vez mais nas diferentes áreas da sociedade. E o governo os governos precisam tomar, e aí eu falo de Estado e país, uma atitude urgente para mudar essa situação, senão a coisa vai ficar cada vez pior. É isso aí. Muito bem, vamos agora falar de esporte com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Olha, já está aqui na página do Bom Dia de hoje, na nossa tela, que o Atlântico venceu ontem pela Liga Gaúcha e encostou mais perto da liderança. Como é que foi esse jogo de ontem? Isso mesmo, ontem o Atlântico entrou aí às quadras, venceu o SASI de Selba por 4-2 e por causa aí dos critérios, né, em relação ao saldo de gols, acaba na vice-liderança da competição. Vamos manter aqui com 13 pontos empatados com o Passo Fundo. Então a diferença de gols agora é o 18 Atlântico e 22 o Passo Fundo. O Atlântico que tem um jogo a menos e que amanhã volta à quadra, né, para enfrentar mais um desafio na Liga Gaúcha, e agora vai ser contra o América, que é o lanterna da competição. Então, por assim dizer,
seria um jogo fácil porque o América é o lanterna, mas a gente sabe que quando o time tá na ponta de baixo da tabela, ele acaba se desesperando e indo em busca mais do resultado do que como se ele estivesse no meio dela. O Passo Fundo Futsal, que enfrentou essa semana uma tragédia, né? Acabou tendo um problema de um acidente de um ônibus que faleceu um jogador. E agora, hoje de tarde, vai saber como é que vai ficar o futuro desse time na Liga, né? Que tem o goleiro Ângelo, que atuou tanto tempo no Atlântico. Isso mesmo. E ontem, Leandro, frisando uma coisa bastante interessante que aconteceu no jogo, que a banda da camisa 6 do Atlântico não levou nenhum instrumento, não cantou nenhuma música durante o jogo, em sinal também aí de respeito e também de luto à equipe do Passo Fundo. Muito bem, um belo gesto. Vamos agora para os gramados e falar de Copa do Brasil, porque hoje tem Inter e hoje tem Grêmio. Vamos começar a falar do Inter. Como é que vem o Colorado? Isso, o Inter entra em campo às 9h30 diante do Palmeiras, lá no Beira-Rio, e o técnico Adair Hellmann aí fez um pouquinho de mistério em relação à equipe que vai entrar em campo, deixou aí os portões abertos, mas não deu muita alternativa em relação a qual equipe volta a ser titular nessa competição. Lembrando que o desfalque de hoje é o lateral Zeca, que ele tá com uma lesão, e também o zagueiro Emerson Santos. Por quê? Porque o Emerson Santos pertence ao Palmeiras. Então, geralmente, quando esses jogadores são emprestados, os times entram em um acordo para que quando eles possam se enfrentar em partidas decisivas, esse jogador acabe não atuando, né? E eliminando o time, porque é o Palmeiras que tem aí os direitos dele. Então, Muito assim, bem. o Inter precisa vencer, né, por 2 gols de diferença. Se vencer por 1-0, vai levar para os pênaltis, e já o Grêmio precisa vencer o Bahia, né? Porque novamente um empate acaba aí levando a decisão nos pênaltis. E o Grêmio e o Bahia hoje é às 7h15 da noite. Então, o empate pro Grêmio é pênalti, é isso? É pênalti, isso. E pro Inter tem que vencer de 2 gols. 2 gols e não pode tomar, porque daí se tomar 1 vai ter que vencer de 3. Tá complicado, Então, difícil a vida do Inter, tá hein? um pouquinho complicado. Muito bem, na contracapa do Bom Dia de hoje, mais um destaque, você traz as informações da Taça Brasil, né? Você traz aqui, que matéria que é essa? Bom, essa aqui é do goleiro Careca, porque ele vai aí para sua segunda Taça Brasil com a camisa do Atlântico e agora quer esse título inédito na competição. Então nós trouxemos um pouquinho aí de algumas informações de como que o Careca se sentiu em relação ao ano passado, ao ver o cronômetro zerando, né, e o Pato fazendo a festa no Caldeirão, também as suas expectativas para a competição. E tem uma coisa muito importante de salientar, porque o irmão do Careca, ele também joga futsal, e esse ano ele conquistou a Taça Brasil Sub-17. Então, a família já tem aí um título na categoria Sub-17 e agora o Careca está em busca desse título no profissional. O Careca é o seguinte, se o Atlântico passar da chave dificílima que ele tem, vai pra final com certeza contra o Corinthians, que é o ex-time dele, né? É o ex-time dele, e o Corinthians, ele fala aqui também aí em relação ao favorito, porque tanto o Careca quanto o Elton ressaltaram aí a equipe do Corinthians como uma das favoritas da competição. Corinthians, né? Que tem o Café, agora o bicho vai pegar Tem por o lá, Murilo, né? que também jogou aqui no Caldeirão do Galo e conhece muito bem, então fica um pouquinho complicado. Vamos aguardar. E aqui a última deu os jogos do SESI. Isso porque foi realizada aí a primeira etapa, né, de dominó de dupla mista, e tem aqui uma equipe erechinense que estava relacionada à equipe da Trial HTB, que conquistou aí o título na competição. E lembrando que os 5 classificados da primeira e da segunda etapa vão representar a capital da amizade em uma competição que vai acontecer lá em novembro, e nesse ano vai ser em Nova Prata. Que legal, olha, eu nem sabia que o dominó era um esporte, hein, Natan Breitenbach. Você já pode fazer o seu time e competir, cara. Você sabe Que jogar bacana. dominó, Leandro? Eu sei, eu sou bom no dominó, rapaz. Eu vou fazer um time, eu e o Natan Breitenbach, e vamos entrar na próxima competição. São esses destaques do esporte de hoje? São esses, e voltamos amanhã. Muito obrigado, viu? Gente, agora a gente está chegando às informações da previsão do tempo. Te liga! Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Em clima de inverno, o frio segue nesta quarta-feira em toda a região do Alto Uruguai. A notícia boa é para quem gosta de sol, pois o dia deve ser de predomínio dele e de céu claro na maioria dos municípios do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quarta-feira, a mínima em Erechim deve ser de 13 graus, já a máxima não ultrapassa os 18. Em Aratiba, a mínima será de 6 e a máxima de 21. Em Viadutos, a mínima fica nos 5 graus e a máxima em 19. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, gente, o nosso Bom Dia Notícias de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um ótimo dia para você, tudo de bom e até amanhã.